a saga de Antônio Conselheiro, que marcou o Brasil como o primeiro percalço da República, praticamente começou em Sergipe, quando a figura do líder cearense apareceu em várias partes do estado, fazendo prédicas, construindo pequenas igrejas e cemitérios. Simão Dias, em Sergipe, e Patrocínio do Coité, na Bahia, viveram intensamente os tempos do Conselheiro, saindo dali a rota para o Monte Santo, onde floresceu Canudos. Simão Dias acolheu tropas das expedições militares, como mandou jagunços a Canudos e negociou suprimentos, criando intimidade com a história daqueles fatos. Foi neste ambiente traumatizado que nasceu José de Carvalho Deda. Corria o ano de 1898 em Patrocínio do Coité, quando a família formada por José Antônio de Carvalho Deda e Olívia Silveira Deda recebeu, no dia 1º de dezembro, mais um filho. Com 2 anos, acompanhou o pai para Riachão do Dantas, permanecendo por 10 anos naquela povoação. Aos 12 anos, volta ao Patrocínio do Coité, que depois recebeu a denominação de Paripiranga. Banhou-se no rio Caiçá, conheceu Simão Dias e acostumou seu olhar sobre aquela paisagem quase sempre seca. No Riachão, o menino José ouviu as aulas das professoras Rosa Frião e Raquel de Lemos e, ao voltar para a terra-berço, frequentou os cursos do professor Francisco de Paula Abreu, que serviram de orientação segura para as suas futuras atividades intelectuais. Mais tarde, em Simão Dias, iria construir uma biografia como comerciante, político, advogado provisionado, jornalista e intelectual múltiplo. Ele fez apenas o curso primário, mas aos 30 anos ele já tinha um acervo cultural muito bom, apreciável. Ele, como poucos formados em sua época, já houvera lido inteiramente Os Sertões de Euclides da Cunha e ficou empolgado com a narrativa euclidiana, a ponto de, por exemplo, meu nome é Arthur Oscar, é do general de Canudos, da Guerra de Canudos, Arthur Oscar. Ele era o que nós podemos chamar hoje de uma pessoa que tinha múltiplas inteligências, né? Um autodidata que era jornalista, romancista também, né? Historiador, político, né? Advogado, né? Advogado provisionado, e que através dessas ações nós percebemos claramente que havia era uma pessoa em intensa efervescência, né? É alguém que a gente pode dizer hoje que ele pensava globalmente e agia localmente. Ele era um homem muito inteligente. Não há dúvida que ele está anos-luz com relação a todos os demais Dedas, os que existiam e foram seus contemporâneos e os que vieram depois. Primeiro porque ele era um autodidata. O que eu me lembro é uma imagem muito forte. Mês de julho, talvez, chuva, frio em Simão Dias, e aquele homem de paletó, gravata, uma capa em cima disso tudo, chapéu na cabeça, um charuto na boca e uma maleta. O normal dele era sisudo. Era sisudo, o normal dele. Mas ele não era só sisudo, ele também era chistoso nos momentos que precisava. Um xistezinho ele chegava. Ele tinha senso da oportunidade das coisas. Diz que uma certa vez ele passou na frente da casa de Dona Martinha, que era uma doceira que produzia excelentes doces, né, que também marcaram a minha infância. E como era costume no interior, às 5 horas da tarde, as pessoas ficavam na porta, conversando, esperando a hora do jantar. E o velho Zeca vinha caminhando com a sua maleta, com o seu chapéu, com o seu charuto, com a sua capa, e passou pelas senhoras e cumprimentou-as. Boa tarde, Dona Martinha. E seguiu a marcha. Quando chegou na esquina, lembrou-se que as tinha cumprimentado. E aí voltou.
Dona Martinha, eu dei boa tarde à senhora? Deu, seu Zeca. Então esqueça. E aí seguiu o caminho. Né? É uma piada, eu não sei nem se aconteceu isso, mas de certo modo reflete um pouco o jeito dele. José de Carvalho Deda, por influência do jurista Antônio Manuel de Carvalho Neto e por vocação, ingressou no mundo jurídico como advogado provisionado, com carteira da OAB, atuando largamente em todo o estado. Participou de congressos e contribuiu com teses sobre variados temas jurídicos. Era um homem muito trabalhador. Ele não media esforços para fazer nenhuma defesa de ninguém. Ele era rábula, eu reconheço que ele não tinha formatura, mas muitas pessoas formadas não eram o advogado que ele foi. Os advogados de Bahia e Sergipe tinham medo de enfrentar o rábula, Zeca Deda. Todos tinham medo. Então nós olhávamos para ele quase como uma veneração, um semideus, o suprassumo do mundo jurídico naquela nossa região. Realmente não era formado, mas não gostava de ser chamado de rábula, porque a palavra rábula tinha um sentido também pejorativo, de realizar, praticar chicana. Ele não era disso. A pessoa que chegasse para ele encontrava, onde estivesse, encontrava um abrigo. Ele aqui defendia, como advogado, ele trabalhou aqui. Eu acho que difícil uma família em Simão Dias que não tivesse tido uma contribuição dele como advogado. E foi um homem que sempre foi pobre. A advocacia dele era a caridade. Os júris que ele fez comigo, desde aquele primeiro, o único honorário que nós recebemos foi o abraço do réu depois da absolvição. E ele ficava feliz com isso. Eu acho que o maior presente que Zeca podia receber era o réu levantar e dizer: Doutor Zeca, Deus lhe pague. Ele era muito admirado também pelo mise-en-scène nas sessões do Tribunal do Júri. Tem uma história maravilhosa, muito gostosa. Eu não sei se é verdade ou se é lenda, mas dizem que ele tinha um truque para atrair a atenção do júri no momento em que o promotor estava fazendo a acusação. Ele fumava charuto. Então ele abria um clipe e enfiava o clipe no charuto. E acendia. E começava a fumar. Resultado, o fogo ia consumindo o charuto e a cinza ia ficando gigantesca. Criava-se um suspense na sala do tribunal. Os jurados e os assistentes, ao invés de prestarem atenção nos argumentos do promotor, ficavam ali roendo as unhas para ver a hora em que a cinza do charuto de seu Zeca iria cair. Não caía porque estava presa no clipe. Nós participamos de um júri, curiosamente, ele na acusação e eu estava na defesa. O júri de Calabar. Ele acusava Calabar como traidor. Eu mostrava que não fora Calabar um traidor, porém uma pessoa que queria o melhor progresso para o país, sobre a colonização holandesa, seria melhor que a portuguesa. Muito bem, o júri se desenrola. Lá para as tantas eu resolvo lembrar que Calabar chorara quando se despedira dos companheiros de luta brasileiros, quando passaram para o outro lado. E eu dizia, e aí Calabar se despediu dos nossos, ele interveio, interrompeu-me e disse, do à parte, quer dizer que Vossa Excelência reconhece que ele deixou os nossos para seguir os outros, e como ele não era o traidor. Eu me preparei para enfrentar Zeca. O direito da minha cliente era formidável e o direito do cliente dele muito ruim. Eu disse, vou ganhar do mestre. E no foro, sempre conversando, eu disse, Zeca, desta vez o menino vai ganhar de você. Já no final do processo, ele botou a mão em meu ombro e disse, Evaldo, você vai aprender mais uma lição. Eu olhei para ele e disse, será que Zeca já está envelhecendo tão rapidamente que não percebe que vai perder essa? Chegamos ao final do processo, ele não fez as alegações finais. Eu não entendi porque eu fiz as minhas. E aí eu aprendi a lição. O juiz decidiu pela perempção, pela morte do processo, porque se tratava de ação penal privada, o querelante teria de pedir a condenação, formular as alegações e pedir a condenação. Aí no dia seguinte eu digo, Zeca, ele disse, percebeu? Eu disse, percebi.
Pois é, Evaldo. Eu não podia perder, mas não tinha como ganhar. Então deixei que o processo morresse. Assim você está feliz, seu cliente está feliz, mas eu também estou feliz e continuo zerado. Uma vez ele perdeu uma causa, mas o fato foi bastante curioso, ficou gravado. Ele fora nomeado pelo juiz para defender um réu pobre. O defensor novo era comparecido na sessão anterior. Ele fora nomeado para no dia seguinte fazer a defesa. Mas, com base na prova dos autos, as testemunhas todas flagraram o réu afogando a própria esposa num tanque. E flagraram ele empurrando com uma vara quando ela tentava aproximar-se da beira do tanque. A vara para afogar-se. Meu pai leu a prova e disse, não, há um erro de interpretação. As testemunhas realmente viram essa cena, mas há um erro. A vara era para salvá-la, para que ele ele a trouxesse para a borda do tanque. Neste ponto, o réu levantou-se e disse, seu Zeca, é menos verdade, eu queria matar aquela excomungada mesmo. Foi um caso em que ele não logrou a vitória, mas não esqueceu do fato jamais. Delegado da Revolução de 1930 e curador dos seus ideais, José de Carvalho Deda exerceu outras funções até ser prefeito de Simão Dias, realizando obras e promovendo, em 1935, uma grande festa para celebrar o centenário da cidade. Se fez um plebiscito para ratificar essa indicação, que ele foi indicado, mas ele pediu que fosse feito esse plebiscito para ver se realmente reconhecia isso. E foi. Sobretudo as pessoas de mais idade, né? Elas lembram com muita afeição, com muito carinho da pessoa, da figura pública de Zeca Deda, como eles costumam chamar, né? E mostra que um homem que se importava com a vida das pessoas, se importava como essas pessoas estavam vivendo, né? E de alguma forma tentava buscar uma solução possível dentro do município. Quando saiu da prefeitura municipal, isso em 1933 ou 34, ele deixou um relatório dizendo que havia sobrado, aquele dinheiro que havia sobrado, fez a contabilidade toda e deixou lá na prefeitura. E muito tempo depois foi encontrado isso aí, com o dinheiro ainda, aquela moeda do que sobrou da administração dele. Um marco importante do período em que ele passou na administração foi a construção do que nós chamamos do talho municipal, que era o açougue municipal. Foi construído na época dele. Hoje é um prédio que cedia o Banese local. Com a convocação da Assembleia